Bom, Renegado Podcast aqui. Hoje eu queria falar sobre a hipocrisia de certas pessoas, sobre o caso do Gunley, né? Eu não queria falar muito sobre esse assunto, porque parece que eu quero surfar no hype, que não sei o quê, mas não é isso. Me desculpe os sons externos, né? Porque minha vizinha resolveu colocar a música logo no único momento do dia que eu tenho pra gravar esse vídeo. Mas fazer o quê? Acontece. E de primeira mão, queria falar que para certas pessoas que vão falar assim: ah, o Renegado quer surfar no hype, o Renegado nunca falou sobre fisiculturismo, não sei o quê. Primeiro que isso daí é mentira, porque um dos primeiros vídeos que eu fiz foi falando sobre shape, falando sobre fisiculturismo, que é um vídeo que eu falo sobre a importância da genética, tanto para conseguir um shape e tanto pro meio do fisiculturismo, do bodybuilder, né? Fora que eu toco nesse tema em outros vídeos meus. Por exemplo, no penúltimo vídeo que eu postei sobre estética, sobre a importância da beleza, eu falei sobre as eras do fisiculturismo. Então, não, eu não tô querendo surfar no hype aqui. Porque, primeiro, eu sempre toquei nesse assunto de fisiculturismo, de shape, porque eu gosto, né? Hoje nem tanto, né? Por conta que eu não acho os físicos tão interessantes assim. Só que nos anos 90 pra baixo, eu sempre curti o fisiculturismo, sempre achei os shapes da hora. Hoje em dia eu não acompanho tanto, porque, por um motivo que eu falei antes, fora algumas exceções, tipo a Classic, né? A Classic que eu gosto. E segundo, é que esse canal aqui sempre foi para falar sobre as coisas que eu tenho interesse em falar, e sobre as coisas que eu vejo que eu preciso abordar. Mas enfim, indo pro vídeo, a questão é, o Twitter, cara, tá cheio de pessoas lá moralista. Só dá gente falando sobre, nossa, o fisiculturismo deve ser criminalizado, isso não é esporte, nossa, esse composto de beleza mata, que não sei o quê. Um monte de gente assim, pagando de moralista. Só que quando o Gunley tava em ascensão, quando o Ramon ganhou a Classic ano passado, um monte de gente falou assim, nossa, é isso mesmo, nossa, representando o Brasil, que não sei o quê, é isso mesmo. É isso, Dino. Boa sorte aí, que não sei o que, nessa caminhada. Um monte de gente falando assim no Twitter. Eu lembro muito bem de eu abrir o Twitter naquele dia lá que o Ramon tinha ganhado o Olímpia. Um monte de gente falando sobre isso, parabenizando o cara, falando do esforço dele, que ele merecia, que não sei o que. Agora, quando infelizmente o Galen morre, um monte de gente pegando de moralista, falando que o fisiculturismo é isso e aquilo. Então, só daí você vê a hipocrisia de certas pessoas, cara. Então é isso. É isso que eu queria falar, desabafar, de certa forma. E a questão do Gunley, não é querendo desmerecer o cara aqui, não, acho que não. É falando uma com respeito aqui. Ele. Muita gente falou isso. O próprio Aiello falou isso. Ele acelerou muito o processo, cara. Ele poderia usar menos coisas e ter mais saúde a longo prazo. Só que, infelizmente, ele quis um resultado mais rápido. Então, ele quis utilizar mais coisas ainda para ter um resultado mais rápido. Isso aqui não é pra criticar ele agora que ele morreu, eu acho que não. É só falando o que aconteceu de fato, cara. Ele poderia utilizar menos coisas e ter mais paciência no processo. É lógico, não tô falando que ele não iria ter consequências negativas para a saúde dele. É lógico que não. Porque mesmo você utilizando pouco, vai ter sim consequências, principalmente em nível de competição, né? Em nível de Olímpia. E que ele almejava, né? Ele queria ser Open. Então, para o cara ser Open, ele precisa utilizar muita coisa, precisa ter muita paciência no processo, muitos anos de caminhada, de treino, de utilizar as paradinhas, essas coisas. Só que infelizmente ele quis ter o processo mais rápido, utilizou muita coisa, fez uso de insulina, ele teve hipoglicemia, porque hipoglicemia faz aumentar o açúcar no sangue, então os caras usam pra ganhar peso, pra ganhar músculo, né? Eu falei isso na resposta que eu dei
Foi pro cara lá que comentou no meu post falando sobre a morte do Gunley e falei sobre isso. Então, esse negócio de insulina é muito perigoso. Você tem que tomar cuidado. Não é legal. Só que a questão que eu queria entrar é o seguinte: tem muita gente alarmista que faz parecer que se o cara com 40, 50 anos utilizar uma dose de reposição de texto e começar a tomar essas doses de reposição, ele vai morrer também. Só que não é assim, cara. As pessoas estão muito alarmistas. É porque o bochilheiro, né? O bochilheiro, infelizmente, ele é analfabeto funcional. Então, tudo que acontece, ele quer aumentar. Ele não consegue ver aquilo de uma forma racional. Ele quer ver de uma forma emocional. Então, os caras falam de uma forma que, sei lá, se o cara velho usar uma dose de reposição pra ter uma saúde, ele vai morrer também. Só que não é assim, cara. Não é assim que funciona. Porque, infelizmente, eu tô percebendo que essa morte do Gunny vai ocasionar uma coisa muito negativa, que é o seguinte: já é proibido vender anabolizante. Só que, com essa questão do Gunny, eu vi um vídeo do Ayala, agora há pouco, comentando sobre isso. O governo vai criar uma desculpa para criminalizar ainda mais, para restringir ainda mais o uso dessas coisas, né? Daí você pode falar assim, ah, isso é bom, que não sei o quê. Só que não é, cara. É necessariamente porque se o cara utilizar de uma forma boa, de uma forma consciente, sabendo dos riscos que ele pode ter, mas também sabendo das coisas positivas que ele pode ter, é um uso consciente, cara. Ele é adulto, cara. Ele é adulto. Ele pode tomar as decisões dele. Então é a mesma coisa com o Gunley. O Gunley era adulto, cara. Ele sabia das consequências. É lógico. Ele poderia ter uma certa imaturidade por conta da idade dele. Poderia. É igual eu falei no post da comunidade. O Gunley era muito novo. Ele tinha quase a minha idade. Só que, por conta de estar nesse meio da maromba, não sei o quê, é como eu disse antes, ele quer acelerar o processo, ele quer mostrar resultado, ele estava em uma competição para saber quem venceria, ele ou o Dolphit. Talvez por isso mesmo que ele quis acelerar o resultado. Então ele quis utilizar mais para como uma forma de ter certeza que ia ganhar do cara, né? Do cara natural, do Fit. Voltando ao assunto que estava antes, o sistema fazendo isso, de tirar o acesso aos hormônios, ele tá tirando uma das únicas formas do homem ter uma texto, digamos assim, próxima do que o avô ou bisavô dele tinha antigamente. Porque, por conta, é igual eu digo em outros vídeos meus, alimentação, tecido de roupa até, porque tecido de roupa poliéster faz diminuir a texto, principalmente quando você usa na região íntima, né? Cueca. Então, tecido também, sedentarismo, pouco contato com o sol, vitamina D, faz o cara perder texto. E isso acontece no mundo moderno. E como os hormônios, a texto, principalmente, é uma das únicas formas do cara meio que driblar isso, driblar o sistema, isso pode ficar ainda pior. Porque uma das únicas formas que o cara tinha de driblar essa questão de texto baixa, que era com questão de texto, de reposição, com acompanhamento médico, talvez ele não tenha mais. Então é isso que precisa ser alertado. E, de novo repetindo, eu não quero surfar no hype da morte do cara, só quero trazer essa reflexão que eu percebi. A hipocrisia das pessoas, da questão da restrição, ainda mais forte com a questão de hormônios. E antes que me perguntem, não, eu não utilizo nada, eu nem planejo, para falar a verdade. Só que em um post de um cara na comunidade que, se não me engano, chama Charles Nilista, uma coisa assim, não lembro agora. Não sei falar o nome certo. Eu comentei um post desse cara faz um tempo já, falando que
quando ficar mais velho, eu pensava assim em utilizar dose de reposição para aumentar texto e ter mais disposição, ter mais saúde e coisas desse tipo. O foda é o seguinte, cara. Por conta dessa questão do Gunley, de ele utilizar de uma forma inconsequente, digamos assim, vai querendo ser desrespeitoso, vai ocasionar que o cara que utiliza de uma forma consciente, ele vai se fuder mais por causa disso. Mas enfim, era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham entendido. E é isso, falou.